Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Diálogo Saudável. Eu, Joyce Carvalho, vou conduzir hoje um bate-papo com Ana Cripa. Ela é médica cooperada da Unimed Curitiba, especialista em neurofisiologia. E estamos aqui na loja Sacar, um ambiente acolhedor, inspirador, confortável, para falarmos sobre sono. A importância do sono para a nossa saúde em todas as fases da nossa vida. Doutora Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Diálogo Saudável. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer a todos vocês a oportunidade de estar falando sobre um tópico ao qual eu tenho um fascínio e uma admiração muito grande sobre o estudo. Doutora Ana, quando chegamos no nosso quarto, achamos que basta desligar ali o interruptor para que estejamos preparados para o sono. Mas como é esse processo na realidade? É um processo bem complexo que varia de acordo de indivíduo para indivíduo, varia de acordo com a faixa etária, o ambiente que o indivíduo foi dormir e como foi a sua atividade diária. E quantas horas por sono devemos ter? Isso em cada fase da vida são diferentes, doutora? É uma pergunta bem interessante, porque pode variar de indivíduo para indivíduo, mas quando a criança nasce, ela dorme de 17 a 20 horas nas 24 horas. Aí, conforme vai aumentando a faixa etária, vai diminuindo essa quantidade. O adolescente pode variar de 10 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O adulto normal, 8 horas, sabendo que alguns é suficiente 6 horas, que é o dormidor curto. Para os outros, tem a necessidade de 9 horas, como eu, preciso mais horas, né? E quando você chega no idoso, você vai variar ali entre 6 horas, algum mais, algum menos, de 2 para mais ou até 2 para menos, né? E é interessante quando a gente fala assim, eu preciso de 9 horas, mas o dia a dia da gente, você às vezes não consegue dormir 9 horas. Você fica estudando, trabalhando, vai deitar lá por meia-noite e acorda daí para estar 7 horas no hospital de clínicas, né? E com isso o que ocorre? Eu vou acumulando o número de horas necessárias. E aí vem o final de semana. No final de semana eu posso recuperar essas horas que faltaram. E o que significa, doutora, dormir bem efetivamente? Perfeito. Você acordou bem, sem essa necessidade de dormir mais, já é um bom sinal. Agora, se você tem sonolência ao longo do dia, isso quer dizer um sinal de alerta. Se você teve despertares no meio da noite, outro problema que a gente tem que ficar observando o que está acontecendo. Faltou uma necessidade de dormir um pouquinho mais, acordei mais cedo do que o habitual, outro sinalzinho. Fui para a cama, fiquei lá tentando dormir, é o outro sinal que a gente tem de alerta. Na fase da adolescência, sabemos que o sono é diferente de outras etapas da vida. Doutora, qual é a recomendação para aquele adolescente e para a família dele que precisa passar pelo vestibular, que às vezes acorda de madrugada para estudar, isso é muito comum, aliás. Qual seria a dica nesse sentido? Por exemplo, os eletrônicos, que hoje é da nossa sociedade. Os eletrônicos para o adolescente, o ideal seria a gente interromper lá por 20 horas, né? Para o estudo vestibular, o que a gente fala? Você dormir e acordar antes é bobagem. Por quê? Se você acordar lá por 4 horas, a condensação do melhor sono, que é o sono REM, é entre 4 e 6 horas. Então, se você acordou 4 horas da manhã para estudar, você está perdendo o sono REM. E qual a importância do sono REM? Ele é a cereja do bolo do nosso sono. É ali que a gente vai marcar a nossa memória, é ali que a gente revigora nossas energias, é ali que a gente melhora a nossa parte da atenção, é justamente ali que eu preciso estudar e guardar aquilo que eu estudei. Então é bobagem acordar antes para você estudar. Doutora Ana, muito também se fala popularmente sobre uma pessoa ser diurna ou uma pessoa ser noturna. Isso também influencia no sono e de que forma? Perfeito, a gente tem os vespertinos, né? Então, algumas pessoas, elas precisam dormir mais no período da manhã, algumas pessoas precisam dormir um pouquinho mais cedo, né? E a gente tem, assim, disposição maior no período da manhã, outros têm mais disposição no período da noite. Então, cada uma das pessoas precisa se adaptar e perceber aonde ela tem maior produtividade para ela ter um melhor relacionamento com ela mesma, com a sociedade e com os pares que ela tem.
A atividade física sempre é recomendada para uma boa saúde. Existe uma interferência da atividade física para o sono, em especial em que horário? O fazer atividade física à noite é prejudicial, doutora? Perfeito. A atividade física é recomendada pelo fisioterapeuta, pelo psiquiatra, pelo cardiologista, pelo radiologista e pela medicina do sono, né? Então, me parece que todos nós precisamos de atividade física. Na atividade física, é interessante porque você produz mais endorfina, né? Mas a gente tem que lembrar que se eu começar a ficar muito agitado lá por 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, aí eu vou ficar fazendo o quê? Com que eu atrase o meu início do sono. Então, o ideal é a gente fazer atividade física do manhã e não passar entre 6 e 8 horas, porque vai atrapalhar o teu sono. Então, os benefícios que ele vai trazer para você no seu sono pode trazer uma interferência no início do seu sono. E o consumo de álcool, doutora? Normalmente existem cerimônias, existem comemorações e o álcool acaba aparecendo em jantares, em festas. É prejudicial para o sono também? Também é prejudicial. A gente sabe que existe uma quantidade limite que cada indivíduo deve saber antes dele extrapolar. O álcool ele pode fazer com que relaxe um pouquinho mais, então aparentemente pode levar ao sono, e inclusive pode levar ao torpor e até o coma alcoólico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas ele altera as fases do sono. Então pode ver que você acorda com ressaca, porque você acaba não atingindo o sono REM, que é a tal da cereja do bolo, né? Então ele não atingindo o sono REM, o que acontece? Ele no outro dia ele não tá com os músculos relaxados. Então, moderadamente. Então, sempre álcool moderadamente. Se beber, não dirija. Doutora Ana, aprendemos um pouco aqui já sobre a importância do sono. A qualidade do sono interfere na saúde mental ou a saúde mental interfere na qualidade do sono, doutora? Ambos. Aí a gente precisa dividir em duas fases. Então eu vou falar primeiro, né, das doenças psiquiátricas. Então se eu for pensar nas mais comuns, ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, as esquizofrenias, o que eu vou dizer para vocês? A gente pode ter uma insônia inicial. Essa insônia inicial está mais relacionada nos indivíduos que têm ansiedade, uma insônia terminal que está relacionada mais com os indivíduos que têm depressão, eles acordam mais cedo do que precisaria, né? E nós temos algumas outras doenças psiquiátricas em que tem um despertar abrupto. E temos algumas doenças do sono, por exemplo, se eu não atingir cronicamente o meu sono REM, eu posso gerar durante o dia o quê? Uma alteração no meu estado de alerta, eu posso alterar a minha personalidade, eu posso alterar a minha atenção, eu posso alterar a minha afetividade. Então, traz uma alteração em várias características psiquiátricas, além de eu não ter uma boa higiene mental, eu não revigoro. Então, como eu não revigoro, eu posso estar com uma irritabilidade no dia seguinte, com um mau humor no dia seguinte. Todo mundo já ficou, principalmente os médicos, né, uma noite sem dormir direito. No dia seguinte, não é a mesma pessoa. Sobre também fases da vida, a mulher passa por uma fase, uma etapa bem característica, que é a menopausa. A menopausa afeta a mulher de diferentes formas e afeta o sono, doutora? Perfeita. Eu acho que o sono em mulher é um capítulo bem grande. Se eu for falar só sono, mulher e menopausa, a menopausa as mulheres passam por várias alterações, tanto do humor, como aproveitando que a gente estava falando sobre a parte da psiquiatria, e existe aqueles calorões que as pessoas têm, esse calorão pode vir no meio da noite e a mulher pode despertar nesse período. E ela tem um aumento de peso, e esse aumento de peso se concentra mais nessa região abdominal, pode aumentar um pouco mais a pressão abdominal e a respiração altera, então eu posso fazer mais apneias do sono, ela tem mais despertares e daí surge essa doença da apneia do sono. Posso aproveitar e falar um pouquinho de mulher e gestação. Então a gente tem o início da gestação, a mulher tem uma produção maior de progesterona, com isso ela tem mais sonolência. E no último trimestre, aquela barrigão, assim, a gente tem dificuldade de dormir, então aí ela tem mais insônia, né? E depois que o bebê nasce, é toda uma adaptação de reeducação dos hormônios, né? E voltamos naquele início que é o bebezinho
porque eu preciso ensiná-lo. Se essa mãe, ela já recebeu informação suficiente de como educar o seu filho para dormir, ela não vai ter também o prejuízo do sono dessa criança acordar no horário inadequado. Uma fase importante da nossa vida é a terceira idade, ou a melhor idade, como muitos chamam, doutora. E é muito comum nessa fase essas alterações do sono e aquela famosa sesta, né? Aquela dormidinha depois do almoço. Ela é benéfica? São duas perguntas que você fez e eu vou responder de forma separada, tá? Então, o idoso, ele tem uma tendência a dormir mais cedo e a encurtar o seu sono. Então, se ele dormir 6 horas, que é um tempo longo assim para um idoso, e ele acabar deitando por volta das 8 horas da noite, ele vai acordar de madrugada. Isso eu não chamo de insônia, porque ele acorda bem, ele consegue recuperar toda a sua atividade física e mental, só que o que eu preciso fazer? Jogar esse sono mais para trás, né? Aí eu posso fazer atividade física mais tarde para que esse idoso durma um pouco mais tarde, né? E ter a consciência de que há uma redução. Alguns idosos têm o oposto. Devido ao aumento de medicamentos que têm uma necessidade de fazer uso, alguns desses medicamentos dão sonolência, e ele acaba tendo várias sonolências, vários dormir durante o dia. Então ele acaba dormindo picado. Então nas 24 horas ele acaba diluindo essa quantidade de sono. Então eu preciso gerar para esse idoso mais atividades. Sobre as cestas, então, o idoso acaba não fazendo cesta, ele acaba sendo sonolência, tanto porque não dormiu bem à noite ou porque ele tem medicamentos que o fizeram. Mas a gente tem a cesta que pode ser benéfica. O italiano tem muito o hábito de depois do almoço fazer uma cesta. O que a gente tem? A gente tem 2 picos de sonolência no nosso ciclo normal. Um pico é entre 3 horas da manhã e o outro é exatamente a 1 hora da tarde. E se você faz a alimentação, a gente tem 2 hormônios que estão relacionados, que é a leptina e a grelina. Ele faz uma alteração logo depois que tem essa alimentação, logo depois do almoço. Então tem uma tendência normal do ciclo do sono do indivíduo normal em alterar esse hormônio e você ter uma maior tendência à sonolência. Então, se o indivíduo dormir e tiver a oportunidade ali de 15 a 30 minutos sem entrar no sono REM, que o sono REM leva mais tempo para entrar, ele vai ter um benefício. É como se ele recarregasse para ele ficar com melhor energia, menor disponibilidade para terminar o seu dia. Doutora Ana, quais são os principais problemas que influenciam na qualidade do sono, até mesmo para que a gente sinta efetivamente o sono no momento certo? Eu acho que é não ter uma boa higiene do sono, né? Então, a cama é só para você dormir, é para você quando está doente e para fazer sexo, mais nada. A cama não é para você ver o celular, não é para responder o WhatsApp, ver o Instagram, a cama não é para leitura, a cama não é para comer, mais nada, é só para isso. Então você vai para a cama para dormir, é isso, né? Doutora Ana, então quais são as dicas finais que você deixaria para o nosso público, para quem está nos acompanhando, para dormir efetivamente melhor, aumentar essa qualidade do sono? A melhor dica que a gente tem para a gente dormir bem é rotina. Durante o dia você faz as suas atividades com prazer, procurar ter prazer no seu trabalho, na sua vida diária. Você no final de semana está encontrando os seus amigos, você fazer exercícios físicos de uma forma regular, num horário adequado e usa a cama apenas para dormir, sexo e se você estiver doente. Doutora Ana esteve conosco aqui no Diálogo Saudável. Eu espero que essa conversa tenha te inspirado a dormir melhor, tenha dado vontade de dormir melhor, inclusive. Acima de tudo, são as informações que podem te inspirar a ter uma qualidade de vida melhor. O sono está intimamente ligado com a nossa saúde. Por isso, compartilhe também essas informações com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Eu te espero no próximo Diálogo Saudável. Até lá!